Hoje, na nossa aula de História, trabalharemos com o caderno 2, capítulo 1, sobre as diferenças culturais. Nesse capítulo, aprenderemos sobre a formação e as características de alguns povos e suas culturas. Como é um tema bastante abrangente, iremos citar alguns exemplos da cultura de alguns povos para percebermos que nós também fazemos parte de um grupo de pessoas com culturas específicas. Capítulo 1: Salada cultural. Na página 3, iremos fazer a leitura do texto que inicia o tema estudado. No Brasil, vive gente do mundo inteiro. Seu colega da frente pode ter filho de imigrantes coreanos. Seu professor de história talvez seja descendente de africanos. E quem sabe aquela sua colega que senta perto da janela não seja de origem judia? Além disso, em um país do tamanho do Brasil, em uma escola do Amazonas, pode haver alunos gaúchos e em colégio carioca, muitos pernambucanos. Quando diferentes povos entram em contato, influenciam-se reciprocamente e um aprende com o outro. Nem sempre, entretanto, diferentes culturas convivem de forma harmoniosa. Nossa história registra momentos de violência de uma cultura contra a outra. Ainda assim, as várias culturas que se cruzaram no Brasil se enriqueceram mutuamente. Italianos, índios, japoneses, árabes, judeus, africanos, alemães, enfim. Página 4. Culturas diferentes. Os povos que fundaram as primeiras cidades eram diferentes uns dos outros e por isso cada um desenvolveu seu modo próprio de falar, de comer, de se vestir, de educar e de construir. Tudo de acordo com o que acreditavam ser o melhor para o seu grupo. A produção de alimentos era adaptada às características do local que habitavam. Então, dependia do local que eles habitavam. Povos que viviam próximos aos rios, por exemplo, consumiam mais peixes. E os que viviam longe das águas desenvolveram a pecuária, que é a criação de animais. Por isso, consumiam mais carne e leite. Esses e outros hábitos foram sendo passados de geração em geração. Então, era passado de pai para filho. Influenciaram a formação da cultura de cada povo em diferentes partes do mundo. Observe essas duas imagens. Na imagem A, nós temos um pescador da Zâmbia, um país localizado na África. Na imagem B, nós temos os fazendeiros da Mongólia, uma nação da Ásia. A cultura de um povo envolve tradições passadas de geração em geração, como eu já falei para vocês, de pai para filho, como é o caso da pesca e a criação de animais. Você já se perguntou de onde vêm as semelhanças e as diferenças entre as culturas? A história tem algo a nos dizer sobre isso, pois as características culturais
acompanham o ser humano desde o surgimento de nossa espécie. Há muito tempo, quando um grupo de humanos chegava a uma região em que houvesse água, comida e segurança, instalava-se nesse lugar. Eles acabavam vivendo nesse lugar. Ali, conforme a população crescia, formavam vários grupos. A partir desses grupos, formavam as vilas. E a partir das vilas, que iam crescendo, surgiram as primeiras cidades. Com o passar do tempo, esses grupos desenvolveram formas próprias de construir casas. Cada grupo tinha o seu jeito de construir suas casas, obter alimentos, como já vimos, de vestir-se, tem seu modo de vestir-se, de se comunicar, sua língua, seguir um tipo de religião, fazer suas festas, tinha o seu jeito, o seu modo de educar seus filhos e até mesmo de enterrar e relembrar os mortos. Observe essas duas imagens. Na imagem A, tem uma menina, ela prepara a mandioca antes da refeição. Ela está preparando a mandioca antes da refeição. Provavelmente é uma tradição do povo do local onde ela vive. E na imagem B, nós temos farinha de mandioca à venda em Teoflotone, em Minas Gerais. Agora, eu vou explicar para vocês as atividades que vocês irão realizar das páginas 5, 6, 7, 8 e 9. Vocês podem até se assustar. Tudo isso? Não é que é tudo isso. Cada página, tem página que só tem uma atividade, vai ter página que você só vai circular, não vai escrever nada. Por isso que tem essa quantidade. Regionalize-se. Adultos e crianças de algumas partes do Brasil costumam consumir duas bebidas muito tradicionais, o chimarrão e o tererê. Essas bebidas são irmãs, isto é, têm a mesma origem, porém o clima das regiões onde elas são consumidas teve influência na maneira de prepará-las. O chimarrão e o tererê são um tipo de chá de origem indígena feito com erva mate. O chimarrão é servido com água bem quente. Isso acontece porque no estado do Rio Grande do Sul, onde essa bebida é bastante consumida, faz bastante frio durante boa parte do ano. Então, por isso que é uma bebida quente. Já em Mato Grosso do Sul, onde muitas pessoas gostam de beber o tererê, a temperatura ao longo do ano geralmente é mais quente. Então, no Mato Grosso do Sul já é mais quente. Por isso, a bebida é preparada com água gelada. Após a leitura desse texto, vocês irão responder as questões assinalando as questões 1 e 2, tá? Depois, isso na página 5. Na página 6, aparecem algumas imagens. O que pede para fazer nessas imagens? As tradições culturais de diversos povos podem ser parecidos ou diferentes. Circule com a cor verde, vocês vão pegar o lápis de cor verde, irão circular as imagens que mostram tradições culturais parecidas com a do lugar onde você vive. Irão circular de azul as tradições diferentes do lugar em que você vive. Então, não tem quantidade certa, tá? Então, pode ser que nenhuma dessas imagens ocorre, essas imagens tenha tradições
parecidas com o lugar que você vive, aí você vai circular tudo de azul, ou pode circular tudo de verde, pode circular um de verde e o resto de azul, ou um de azul e o resto de verde, vai depender da sua opinião, tá bom? Página 7. Na página 7, está lá escrito: a pintura a seguir foi feita por Kazimir Malevich, um artista russo. Observe os seus detalhes com atenção. Então, vocês vão verificar essa imagem, irão observar essa imagem. Depois, vocês irão ler um pouco da biografia do pintor. Irão responder essa questãozinha lá embaixo. Questão A. O quadro mostra diferentes brincadeiras de antigamente. Identifica uma delas. Algumas delas. Então, você vai fazer uma lista das brincadeiras que você conhece que aparece nessa imagem. Na página 8, vocês continuarão respondendo as questões daquela imagem. Quais brincadeiras dessa pintura você conhece? Quais brincadeiras da imagem você não conhece? Se você pudesse ensinar uma brincadeira para as crianças do passado, qual seria e por quê? E o exercício 2, você irá fazer um desenho da brincadeira que você gostaria de ensinar para as crianças do passado. Não é do futuro, é do passado. E para finalizar, na página 9, vocês irão completar corretamente as frases com as palavras abaixo do vamos relembrar. Vocês não irão fazer essa atividade de cima fazendo história. E na próxima aula, nós faremos a correção dessas atividades.